importante, relevante, que está em constante evolução e mudanças, né? Então, temos uma série de mudanças aí recentes, outras por vir, né? Com a reforma do Código Civil, e por isso esse seminário, né? Para a gente discutir um pouquinho disso, dessas mudanças, dessas inovações, que atendem a demandas sociais, né, antigas, e ninguém melhor que o professor Gatelli para nos falar um pouco a respeito. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos, embora nessa modalidade virtual, sintam-se abraçados, né, e que tenhamos uma manhã muito proveitosa. Obrigado, é isso, Alana. Muito obrigada, professor Jackson. Hoje nós temos, então, a grata satisfação de receber aqui o nosso ilustre professor João Delcimar Gatelli, professor do Corpo Docente Permanente aqui do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito da URI, que vai explanar, então, temas relacionados às famílias na Constituição de 88, né, e todas essas evoluções normativas que o professor Jackson já mencionou. Nós temos também a satisfação de receber o Prof. Jackson aqui conosco, coordenador executivo do programa, assim como vários discentes dos cursos de mestrado, doutorado e também de graduação em Direito da URI e de outras instituições. Pessoal, sejam todos e todas bem-vindas a esse seminário. Lembramos vocês que, ao final dos debates, nós vamos disponibilizar um link no chat do Google Meet aqui para vocês preencherem o registro da presença, tá? A certificação será encaminhada a partir do registro desse formulário. Muito importante que vocês fiquem de olho aqui no chat da nossa sala virtual. Sem mais delongas, então, nós passamos a palavra ao nosso convidado da manhã para a sua fala. Professor Gatelli, a palavra está à sua disposição. Bem, meu bom dia a todos, minha saudação aqui aos alunos da graduação, aos alunos do mestrado, do doutorado, colegas acadêmicos, operadores do direito e demais convidados. Gostaria de dizer que é com grande satisfação que inicio essa reflexão sobre uma das mais profundas modificações ocorridas no nosso ordenamento jurídico nas últimas décadas. Trata-se de uma verdadeira revolução silenciosa, mas definitiva, que a nossa Constituição Federal de 88 promoveu no direito família. Essa transformação, essa modificação que se deu pela Constituição Federal de 88, ela impactou diretamente na vida de milhões de brasileiros e representou para a comunidade jurídica uma adequação do direito à realidade social. E essa transformação, como podemos perceber, ela é uma modificação de legislação não pontual, mas sim profunda e ampla no nosso ordenamento jurídico. Para que se possa compreender melhor essa modificação, essa revolução que ocorreu no âmbito do direito de família com a Constituição Federal de 88, é necessário que façamos, então, uma incursão histórica no direito de família para que se tenha a noção da magnitude dessa transformação. Então, vocês estão visualizando, né, e ali está a Eduarda, né, que está colocando ali os slides, alguns pontos que eu selecionei aqui para que a gente possa, então, perceber as transformações que ocorreram pós-Constituição Federal de 88. E essa incursão histórica é por certo que tanto o aluno da graduação, quanto os alunos do mestrado, doutorado e os operadores do direito
Alguns presenciaram, outros só ouviram falar, mas o fato é que antes da Constituição Federal de 88, nós estávamos alicerçados em um modelo familiar tradicional, rígido, estruturas rígidas, que eram cristalizadas no nosso ordenamento jurídico, lá pelo Código Civil de 16, do Cláudio de Vilacqua, em que o modelo familiar brasileiro tradicional era calcado de forma patriarcal, hierárquica e matrimonial, influenciado, então, pela colonização portuguesa e a Igreja Católica. Sabemos nós que o Código Civil 16, por muitos anos, por séculos, consolidou essa estrutura rígida no âmbito familiar, no qual o homem sempre esteve em prioridade. Ele era chefe da família, ele, em relação à guarda dos filhos, o poder familiar na época, denominado pátrio poder, competia a ele. A mulher sempre estava em segundo plano. Para que se tenha uma ideia, somente com a Lei 4.121, Estatuto da Mulher Casada, é que nós tivemos, então, uma modificação na figura feminina. Porque até então, praticamente todos os seus atos teriam que ser validados pelo marido. A mulher era considerada relativamente incapaz. Isso hoje, no século XXI, é visto como algo do passado, mas em termos históricos isso foi ontem. Tá? E nós temos reflexos disso em vários outros institutos. Quando nós falamos da Maria da Penha, nós entendemos que o porquê que ainda existe essa agressão em relação à mulher. Isso são reflexos, né, desse domínio que havia em relação ao sexo feminino. Pois bem, e não era só em relação à mulher que nós tínhamos essa perspectiva do ordenamento jurídico. Em relação aos filhos também havia uma classificação, havia uma distinção, uma hierarquia entre os filhos. E nós sabemos que nós tínhamos uma classificação que era considerada filhos legítimos, aqueles que só eram assim considerados se nascidos na constância do casamento. Então, o casamento é que determinava se tratava de filhos e, portanto, legítimos ou não. Ou aqueles legitimados que ocorriam após o casamento dos pais, que aí, então, o casamento era a figura que legitimava esses filhos. Os filhos naturais, que eram filhos de pais que não eram casados, e os filhos adotivos, que eram filhos inseridos naquele grupo familiar por meio de uma adoção, que na época era uma adoção por escritura pública, não era uma adoção com o crivo do poder público. Pois bem, também tivemos então com a Constituição Federal de 88 uma ruptura em todos esses modelos, todos esses paradigmas da época. Sabemos também que no casamento, e por incrível que pareça, o que determinava o casamento na época é que era o matrimônio indissolúvel e somente entre homem e mulher. Só se tornou possível a dissolução do vínculo matrimonial em 77. Somente em 77 é que se tornou possível dissolver o vínculo matrimonial. E mesmo assim com uma série de exigências e requisitos. Pela rigidez da época que era cristalizada na norma jurídica, houve então um descompasso entre a realidade social que vivíamos e o ordenamento jurídico. Porque havia diversas, aliás, desde que mundo é mundo, existem vários outros grupos semelhantes ao casamento e que eram vistos de forma invisível, ou seja, eram invisíveis para o nosso ordenamento jurídico. E já existiam desde que mundo é mundo. Um deles é a união estável. Tá? O que nós temos mais recente são uniões simultâneas, que não são de agora, são desde que mundo é mundo. Só que para o direito, elas não eram protegidas e ainda algumas não são protegidas pelo direito. Pois bem, então, a nossa Constituição de 88, ela não só trouxe uma revolução, tá,
silenciosa, mas definitiva, como ela também trouxe uma revolução paradigmática, ou seja, ela mudou o paradigma para o direito de família. E nós podemos, então, perceber isso, fazendo essa incursão histórica. Por isso que nós temos a dizer o seguinte: esse descompasso que existia entre o ordenamento jurídico da época e a realidade social na década de 80 é que levou, então, a essa mudança de paradigma. Para vocês terem uma ideia, não era possível sequer você investigar a paternidade de um genitor que era casado. Porque o princípio que prevalecia naquela época era o princípio da paz familiar, em detrimento do princípio da dignidade. Quer dizer, a família era calcada em cima de uma estrutura tão rígida que o princípio que prevalecia era o da paz familiar e não o princípio da dignidade da pessoa humana. E essa transformação, então, levou à consolidação do direito de família. Sabemos nós que a partir de 88, nós tivemos, então, aí uma Constituição que elevou o princípio de direito de família ao status constitucional, conferindo-lhes força normativa plena. A partir da Constituição Federal de 88, diversas entidades familiares passaram a ser reconhecidas, algumas de forma expressa e outras não. E aí abriu aquela polêmica que, inclusive, alguns autores, como Paulo Lobo, diz as famílias constitucionais e as inconstitucionais. Inconstitucional não no sentido de que ela é contrária à Constituição Federal, ou seja, que não teve uma previsão expressa na Constituição sobre o seu reconhecimento. Nós tivemos, então, com a Constituição Federal, alguns princípios que passaram a nortear o direito de família. E um dos princípios básicos que depois nós vamos analisar, e não tem como não analisar para compreender depois toda a evolução que ocorreu no direito de família, é o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º e 3º da nossa Constituição Federal. Tá? Esse é o princípio balizador, é o sobreprincípio. Esse sobreprincípio, o que vem a ser esse sobreprincípio em relação aos demais princípios? Isso é importante que a gente diferencie um sobreprincípio dos demais princípios tradicionais. O que vem a ser um sobreprincípio? É uma norma jurídica que se sobrepõe, que se salienta em relação aos demais princípios tradicionais, hierarquicamente superior aos princípios tradicionais. Portanto, é necessário que, ao analisar um caso concreto, se volte para esse princípio fundamental, que é a dignidade da pessoa humana, e deve ele prevalecer sobre os demais princípios e, conjuntamente com os demais princípios, conduzir a decisão. Portanto, nós temos aqui, num comparativo da Revolução de Nicolau Copérnico, que aconteceu lá na questão da astrologia e que depois foi também utilizada para demais áreas do conhecimento, inclusive para o direito, uma mudança de foco. Assim como havia na astrologia, em que se pensava antes que era o Sol que girava ao redor da Terra, né? E que depois dessa revolução, na área da astrologia, se teve, então, a constatação que era a Terra que girava ao redor do Sol. Da mesma forma, para a área do conhecimento e na área específica de direito de família, também teve essa mudança de foco. E essa mudança de foco ocorreu em que, antes, o foco era a família, o princípio da paz familiar, e não do integrante daquela família, do indivíduo. E que hoje nós temos o foco da família como um espaço para desenvolvimento da pessoa que integra essa família, do indivíduo. Ali é um espaço para desenvolvimento do indivíduo. Tudo deve ser voltado para o indivíduo e não
aquela instituição específica como era rígida no passado, e sim a prioridade está no indivíduo que integra essa família, no ser humano. Nós temos aqui alguns reflexos que surgiram e ao longo dos anos foram, apagando aquela estrutura rígida de família que tínhamos no passado. Com base nesse sobre-princípio, algumas questões que eram frequentes naquela estrutura de direito de família do passado desapareceram. Uma delas, por exemplo, o divórcio, que se apurava a culpa, e eu tive o privilégio de passar toda essa fase de transição, porque a minha graduação iniciou naquele período de transição, de entrar a Constituição Federal de 88 ou não, se discutia tudo isso. Então, eu tive o privilégio de acompanhar isso, essas classificações. E a culpa, naquele período, era frequente nas ações de divórcio, se apurar a culpa, a responsabilidade. Quem é o responsável pelo fracasso daquela sociedade conjugal? Isso por longos anos se debateu isso. E isso deixou de ser foco justamente porque não estava ali se buscando o responsável pela dissolução daquela sociedade conjugal. Porque isso são fatores que não podem ser apurados pelo Estado. Quem é o Estado para dizer quem foi o responsável por esse rompimento? E se deu o privilégio, então, à dignidade da pessoa humana. Não interessa as razões dessa dissolução. Reconhecimento também de novos arranjos familiares que a Constituição inicialmente estabelece expressamente, que além do casamento, que era a única forma de se formar uma entidade familiar, a partir da Constituição de 88, no parágrafo 3º do artigo 226, a união estável. No parágrafo 4º, a família monoparental, ou seja, aquela constituída pelo ascendente e sua prole. Observe vocês que a Constituição, de forma exemplificativa, traz duas outras modalidades que eram invisíveis no passado, mas que sempre existiam. Desde a década de 60, as uniões livres teve uma explosão no Brasil. Desde o período dos hippies, eu quero fazer tudo diferente do que essa sociedade tradicional faz. Se eles casam, não quero casar. Isso aconteceu na década de 60 e teve uma explosão. Só que essas pessoas envelheceram e chegou um momento que eles buscavam o Estado para ter uma proteção do Estado. E não tinham essa proteção porque não era previsto no ordenamento jurídico. Bom, a partir da nossa Constituição, paulatinamente, algumas mudanças no direito de família foram ocorrendo. E como eu disse, são definitivas essas mudanças. E essas mudanças não estão mais exclusivamente baseadas em fórmulas legislativas estanques. Elas estão baseadas e orientadas por princípios constitucionais. E nós tivemos aqui, e vamos falar hoje, de dois precedentes importantes no âmbito do direito de família, e um deles é a ação direta de inconstitucionalidade, que tramitou no STF, 4277, que é também uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, no qual eu também tive a oportunidade de acompanhar todo o desenrolar dessa decisão. Acompanhei passo a passo tudo que se transformou em direito de família. E o que foi essa decisão do STF? Essa decisão do STF, ela ocorreu tendo em vista que o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, estabelecia que, para fins de proteção do Estado, é reconhecido como entidade familiar, é reconhecido como união estável, a união entre homem e mulher. Então, observe, tem um critério objetivo, homem e mulher, com o objetivo de
constituir família, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Certo? Pois bem, após a Constituição Federal de 88, nós tivemos duas leis regulamentando a união estável. A 8.971 de 94, que estabeleceu que para formar uma união estável era necessário um prazo de 5 anos, que até hoje as pessoas discutem isso e falam sobre esse prazo. A Lei 9.278, que depois retira esse prazo e coloca uma palavrinha subjetiva que é durável. E, portanto, para se estabelecer união estável, é necessário uma união pública, durável, contínua e objetivo de constituir família, que vai mudar também no projeto do Código Civil. Mas, enfim, o que aconteceu? Se havia o princípio da dignidade e o princípio da igualdade no artigo 5º, e que as pessoas são iguais, aquelas uniões entre pessoas do mesmo sexo questionavam que havia, então, um descumprimento de um preceito fundamental e que elas buscavam a igualdade daquela união estável hétero à união homoafetiva. Pois bem, e isso se encaminhou em 2011 para o STF, quer dizer, 2009 para o STF, tendo uma decisão em 2011. Então, se encaminhou em 2009. Em 2011, tivemos uma decisão, e essa decisão é um divisor de águas, e depois dela, vários desdobramentos ocorreram, né? Aonde que, na época, o ministro Aires Brito, da lavra dele, então, né, a decisão, aonde ele, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, com base no princípio da igualdade, quer dizer, com aqueles princípios orientadores da Constituição Federal, ele reconhece a união homoafetiva. Certo? Pois bem, reconhecido isso, na época, vários desdobramentos ocorreram após essa decisão, e que nós, hoje, já estamos numa outra realidade. Mas que desdobramentos foram esses? Primeiro, nós temos que entender que essa decisão, ela equiparou a união homoafetiva à união heteroafetiva. Pois bem, o que dizia o nosso ordenamento jurídico em relação à união hétero? Diz, olha, é reconhecida pela proteção do Estado, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Tá? Isso está na nossa Constituição, isso está na Lei 8.971, que regulamentou a união estável, e isso está na Lei 9.278. E isso era debatido nas uniões estáveis hétero. Como que eu vou converter essa união em casamento? Ela retroage o efeito? Como é que eu posso converter diretamente lá no registro de pessoas naturais, ou eu preciso de uma ordem judicial para isso? Esse debate ocorria na união hétero. Com a decisão em 2011, o que ocorreu? As uniões homoafetivas, que foram equiparadas às uniões héteros, fazem posteriormente um pedido. Se a união hétero pode converter em casamento, nós também podemos, porque fomos equiparados. E aí começou, então, de 2011 até 2013, observe você, 2011 a 2013, uma série de pedidos de conversão de união homoafetiva em casamento. Alguns juízes entendiam que isto não era possível e outros determinavam que era possível. Aliás, não precisava nem pedir ao juiz, isso já era possível diretamente no cartório. O pessoal do cartório suscitava dúvida, e alguns juízes diziam que sim, outros diziam que não, até que nós, em 2013, pelo Conselho Nacional de Justiça, tivemos então a resolução 175, a qual estabelece ser possível não só converter a união homoafetiva em casamento, como
realizar um processo de habilitação direto ao casamento de pessoas de mesmo sexo. Observem vocês que isso sem ter uma previsão expressa no nosso ordenamento jurídico. Isso parte, então, dessa decisão de 2011, do STF, e a resolução 175, de 2013, do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Pois bem, então, esse precedente foi um marco no direito de família, em 2011. Certo? Bom, gostaria, então, só volta um pouquinho aquele anterior, o slide anterior ali, por gentileza. Ou deixa aí mesmo, pode deixar aí mesmo, tá? Então, essa decisão, que foi com base nesse princípio, também fomenta, logo na sequência, um princípio que é originário, é intimamente ligado ao princípio da dignidade humana. Pode passar o slide, pode passar. Intimamente ligado, que passa, ele não está expresso na nossa Constituição, mas ele é derivado desse princípio da dignidade, que é a valorização do afeto para o direito. Esse é um princípio que surge e é de grande importância para as famílias contemporâneas. Ele deriva esse princípio da valorização jurídica do afeto no direito de família, do princípio da dignidade. E aí nós tivemos, então, a afetividade, é um princípio fundamental do direito de família contemporâneo, derivado da dignidade da pessoa humana. Esse princípio que passa a ganhar força mais recentemente, saibam vocês que ele, desde 1992, eu também tive a oportunidade de acompanhar isso, na comunidade jurídica aqui do Rio Grande do Sul, isso sempre foi debatido. Assim como aquele princípio da dignidade da pessoa humana que conferiu a possibilidade lá com o voto do Aires Brito, né, o relator, o casamento de pessoas do mesmo sexo, a primeira vez que se discutiu isso e teve uma decisão aqui no Rio Grande do Sul foi em 1999, quando o Breno Mussi era, acho que da 7ª Câmara, e teve uma discussão sobre a vigência do Código Civil que ia entrar naquela época, a Lei 10.406, aonde que ele fundamenta nesse encontro da 7ª e 8ª Câmara na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, que eu tive presente lá naquele período, aonde ele diz que fundamentou aquela decisão justamente no princípio da dignidade da pessoa humana, que são princípios orientadores do direito de família hoje. E esse princípio derivado, que é o princípio do afeto, também traz grandes repercussões hoje no âmbito do direito de família. O reconhecimento jurídico de que os vínculos familiares não se sustentam apenas em bases biológicas ou formais, como era no passado, quer dizer, se sustentava apenas em documentos e não na questão da afetividade. É necessária a emoção, sentimentos nessas relações familiares. Fundamenta o reconhecimento da paternidade socioafetiva e da multiparentalidade. Onde é que está o fundamento? Onde que foi que surgiu com grande expressão na comunidade jurídica todos os desdobramentos que nós temos hoje sobre a multiparentalidade, a filiação socioafetiva, enfim. Isso partiu, então, já mais recentemente, isso em 2015, né? É bom lembrar que isso teve repercussão geral, isso significa que essa decisão em 2015, por ter uma repercussão geral, ela torna obrigatória aos demais tribunais essa decisão, ou seja, algumas já estavam com demandas represadas e que, portanto, né, ela teve repercussão geral nessas demandas que estavam represadas e passa, então, a ser seguido pelos demais tribunais. Essa decisão, ela tem por base, então, em 2015, o recurso extraordinário 898-060. E o que buscava esse recurso extraordinário? Saber se era possível, saber se poderia, né, o judiciário conferir, com base em princípio
da afetividade, que é um princípio derivado da dignidade da pessoa humana, uma paternidade socioafetiva. Pois bem, é importante que a gente também não se apaixone, olha, realmente a socioafetividade, porque tem posições contrárias. Até mesmo nessa decisão, nesse recurso extraordinário, que foi o ministro Luiz Fux, o relator, teve votos divergentes. E os votos divergentes foram do ministro Toffoli, no qual ele faz uma argumentação muito importante, que eu vou destacar aqui também, e do ministro Marco Aurélio de Mello. São 2 votos divergentes naquela época. Mas a inclinação da paternidade socioafetiva, que já vinha se debatendo desde 1992, observe, desde 1992, ela não existia como critério único a socioafetividade. Geralmente ela vinha associada, quando queria se estabelecer filiação, nós temos 3 critérios. O critério jurídico, o critério biológico e o critério afetivo. Só que esse critério afetivo que existe, desde que mundo é mundo, nós sabemos que existe esse critério afetivo. Tem pessoas que assumem, embora não seja, a figura parental, aquela figura do pai, da mãe, mas eles não são biologicamente pais. E isso vem sendo debatido para a comunidade jurídica desde 1992. E nesse recurso extraordinário, isso foi decidido, e observem vocês, com repercussão geral, mas não foi unânime, foi por maioria, e teve votos divergentes. Mas o que dizia esses votos divergentes? Eu faço questão aqui de salientar, o voto do ministro Toffoli, que eu achei de argumentação bem consistente. Diz ele que não discorda de que nós temos isso em nossa sociedade e que o direito deve analisar caso a caso, mas que nós não podemos deixar uma janela aberta e, como há uma repercussão geral dessa decisão, entende ele que não seria adequado, tendo em vista que, e ele traz argumentos baseados na nossa legislação. Primeiro, vamos entender o seguinte: quando se busca uma paternidade socioafetiva e a decisão que prevaleceu foi a de que seria possível e, inclusive, estabelecer a possibilidade de 2 figuras paternas ou 2 figuras maternas, certo? Sem a necessidade de excluir a figura biológica, o ministro Toffoli argumenta o seguinte, que a nossa legislação, em que pese ela traga diversas modalidades de família, como família extensa, a família natural, enfim, várias modalidades que a própria legislação constitucional e infraconstitucional estabelece, é inegável que, para a adoção, que é um procedimento onde você traz para o âmbito familiar uma pessoa que não tem, até aquele momento, vínculo biológico, vínculo afetivo, você traz para o seio de uma família, quando você realiza a adoção, é necessário que, antes de realizar a adoção, você exclua do registro, por destituição do poder familiar, o pai biológico. Então, se o ordenamento jurídico prevê isso, que para que eu possa adotar é necessário que, primeiro, eu tenha a destituição do poder familiar dos pais biológicos, para então inserir naquele registro de nascimento o pai que adota, que passa então a ser o pai daquela criança, isso é uma previsão. É sinal que o legislador não tem essa pretensão. E, portanto, não seria o judiciário a fazer essa interpretação extensiva, já que é uma lei que poderia orientar, que era necessário, então, que se tivesse a destituição do pai biológico para, então, se inserir o pai afetivo. Mas não foi isso que prevaleceu. O que prevaleceu na decisão, desse recurso especial, desse recurso extraordinário, foi que a maioria entendeu que
era possível sim a paternidade socioafetiva com a permanência da paternidade biológica, tá? E mais, seja ela registral ou não. Tá? Significa dizer que nós podemos ter, inclusive, sem registro, a busca de uma paternidade socioafetiva. E a partir dali, 2015, com a repercussão geral, isso se expandiu entre nós. Observe, então, que várias outras entidades familiares buscaram o seu espaço. E ainda estão buscando espaço na nossa Constituição. Nós tivemos, a partir dessa decisão, uma pluralidade familiar, a multiparentalidade, que nós temos hoje, ainda em evolução isso. Já tivemos, após essa decisão, que nós falamos ali de 2015, acho que foi publicado em 2016, nós tivemos, logo em 2017, nós tivemos, então, o provimento do Conselho Nacional de Justiça, 63, que eu tive o privilégio, logo que ele saiu, de atender aqui no escritório, né? Um padrasto que queria dar de presente para a sua enteada a paternidade nos 15 anos dela. Ou seja, ele gostaria de reconhecer ela como filha, porque criou ela desde 7 meses, tinha ela como filha, porque ele não podia ter filhos, era alguém que mantinha uma união estável com a mãe dela, e ele gostaria de dar de presente para ela, né, a paternidade, ou seja, registro do nome dele lá naquela certidão. Pois bem, eu disse, olha, tu chegou num momento propício, porque recentemente saiu o provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, que me autoriza a ir com você ali, no Registro de Pessoas Naturais, a fazer isso administrativamente. Só nós temos que buscar a anuência do pai. E o pai biológico concordou, porque ele já há muitos anos não via essa filha, ele até concordou. Só que ao chegarmos no Registro de Pessoas Naturais, a realidade prática ficou dissociada da teórica. A oficial do Registro de Pessoas Naturais disse, não, Gatelli, eu não vejo essa possibilidade. Em resumo, eu tinha o provimento, tinha essa expectativa e busquei o judiciário, isso em 2017, tá? E busquei o judiciário para, inclusive foi o Lira que deu a decisão, para que ele, então, registrasse a filha, né? E constasse, então, na certidão de casamento dele, de nascimento da filha, o nome dele. Tá? Então, lá constou o nome dele. Observe que isso em 2017. Mas precisava do quê? Se a pessoa tivesse 12 anos, ela teria que se manifestar, dar o seu consentimento. E os pais biológicos também. O que aconteceu depois? Nós surgimos um outro provimento regulamentando isso, em 2019, onde tivemos algumas mudanças significativas, e recentemente nós estamos algumas mudanças nesse projeto do Código Civil que vem aí. Mas o fato é que esse provimento, né, fez com que se tornasse corriqueiro hoje, se colocar numa certidão de nascimento, mais de um genitor. Porém, a única limitação que tem é se eu colocar mais de 2, eu teria que buscar o judiciário. Administrativamente, 2 é tranquilo. Mais de 2, buscar o judiciário. E quais são os efeitos que isso traz? Isso que é mais importante e preocupante também. Os efeitos que isso traz é que, ao estabelecer que uma pessoa tem mais de um pai ou mais de uma mãe, isso traz efeitos pessoais, não só os pessoais, como também patrimoniais, ou seja, ela vai ter 2 previdências, 2 direitos sucessórios em relação a esses pais. Tá? Então, a repercussão dos reflexos é pessoal e patrimonial. Para você ter uma ideia, mais recentemente, agora esse ano, em 2025, teve uma decisão aqui no Rio de Janeiro, onde que sequer foi
movida a ação de destituição do poder familiar, na própria ação que reconhece a paternidade socioafetiva, já se declara a perda, né, da paternidade biológica, aí sim, com exclusão, a desfiliação desse pai, numa decisão que entende que há um abandono afetivo desse pai. Também é possível. Né? E, inclusive, a questão da guarda, visitas, tudo isso repercute, guarda, visitas, na questão da multiparentalidade, que é presente na nossa sociedade e cada vez mais frequente isso. Tá? Mas observe, isso traz reflexos. Pode passar o próximo ali para nós, por gentileza? Bom, quais são as mudanças paradigmáticas que nós evidenciamos de forma expressa na nossa Constituição? Pois bem, o artigo 226, parágrafo 5º, diz que o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações na sociedade conjugal. Os direitos e deveres do homem e da mulher são iguais. O fim da chefia da sociedade conjugal. Então, isso está latente na nossa Constituição. E também, né, o artigo 227, parágrafo 6º, o princípio da igualdade da filiação, que sustenta todas essas decisões que são precedentes e que desencadearam toda essa gama de transformação que ocorreu no direito de família. O impacto na legislação infraconstitucional no Código Civil de 2002. O que aconteceu no Código Civil de 2002? Nós tivemos esse impacto da Constituição? Não tivemos. O Código Civil de 2002, diga-se de passagem, ele é um projeto de lei, era bom de número antes, agora estou um pouco esquecido, mas era 432, de 1972, se tornou projeto de lei em 1975 e depois só foi aprovado em 2002 e se discutia se entrava ou não em vigência, depois entrou a lei 10.406. Quer dizer, ele já veio defasado. Portanto, ele não trouxe todas essas mudanças que ocorreram na Constituição e que agora o projeto do Código, pelo menos em direito de família, traz. Algumas mudanças, algumas positivas, outras retroagindo ao que já se conquistou. Isso é normal. Tá? Então, essa igualdade, esse princípio da igualdade, ele também leva, e principalmente é destacado na figura da filiação. Nós verificamos isso na questão das visitas, na questão da educação em relação aos filhos. Esses deveres se destacam, que é a obrigação de ambos os pais, a guarda, sustento, né, dos filhos. Não é obrigação do marido, não é obrigação da esposa, e sim dos pais. Seja numa paternidade, aonde que há 2 pais, ou 2 mães, ou 3 ou 4 pais, que é possível hoje, né? Isso é uma obrigação de ambos, conjunta, não é individual, não é do marido, como era no passado. E isso nós presenciamos em outro princípio bem importante também para o direito de família, que é o próximo princípio que nós vamos analisar, que é o princípio do melhor interesse da criança. Pois bem, esse é um princípio que me gusta muito falar dele. Né? É um princípio do melhor interesse da criança que muitas vezes é desvirtuado, as pessoas falam disso sem saber, às vezes, do que estão falando. Eles acreditam até que isso saiu ali do Congresso. Onde que vem, o que é esse princípio do melhor interesse da criança? Para que a gente possa compreender isso, em primeiro lugar, nós temos que dizer que isso não partiu do Congresso. Isso foi ratificado pelo Congresso, mas não partiu dali. O melhor interesse da criança, tem que dizer, não é o superior, é o melhor, é uma questão de qualidade. Ele parte da Declaração dos Direitos da Criança, e não só da Declaração do Direito das Crianças, mas como também um conjunto de documentos internacionais que visam que dar à criança uma proteção e tratá-la como sujeito de direito. Por isso se diz que a doutrina da proteção integral, lembra da modificação da teoria copernicana, a que muda de foco, se mudou aquele visto criança como objeto de proteção
para sujeito de direito. Aliás, se nós pensarmos mais no passado, a criança era vista pela sociedade, basta nós lermos o Philippe Arrier para ver que a criança era um pequeno homem que se fazia aos montes para alguns vingarem. Isso era a visão daquela época. Posteriormente, a criança era responsabilidade exclusiva do Estado. E existia todas as crianças, o quê? Uma única medida, seja a criança abandonada, seja a criança infratora. Todas elas estavam na teoria que não era a teoria da proteção integral, e sim da situação irregular. Teve uma mudança de teoria. Esse princípio do melhor interesse da criança, ele surge, é reproduzido pelo nosso ordenamento jurídico, seja no artigo 227 da Constituição Federal, onde se diz que é um dever da família, que antes era só do Estado, agora é da família, do Estado e da sociedade, assegurar com absoluta prioridade, quer dizer, antes de qualquer política pública, a prioridade deve ser voltada para a criança, que é um ser em desenvolvimento, é um sujeito de direito, é o futuro da nação. E tem que se dar prioridade. Na teoria, né, pessoal, nós estamos falando aqui de discurso teórico e que deve ser efetivado, deve, mas nós dependemos de quê? De legislação, dependemos da boa vontade do julgador e de quem interpreta o nosso ordenamento jurídico. Pois bem, essa doutrina de proteção integral reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito de direito em condições de peculiar em desenvolvimento, é o ser em desenvolvimento. Nós extraímos dessa teoria o quê? Sujeito de direito, um ser em desenvolvimento e que ele tem que ter prioridade. São esses três princípios que nós temos que extrair do princípio do melhor interesse da criança, que é reproduzido, repito, no artigo 227 da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei 8.069, de 13 de julho de 90, que é o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, e orienta toda a legislação sobre criança e adolescente. Bom, as decisões sobre guarda, visitação e adoção, elas se sustentam nesse princípio, que decorre, como eu disse, de vários documentos internacionais, e que também, no princípio da igualdade, que os cônjuges em conjunto é que devem, então, atentar ao princípio do melhor interesse da criança nas questões de guarda, de visita e adoção, sempre prevalecendo o melhor interesse da criança. Pois bem, e aí nós temos, então, essa decisão do multiparentalidade, que nós tivemos, adoções entre pessoas casadas e do mesmo sexo. Tudo isso é analisado e orientado por esses princípios, e que são uma interpretação extensiva, alguns já dizendo que nem é tão extensiva assim, já passa a ser até uma integração, uma criação de uma norma, e que nós vamos também, depois no final, aí, fazer um debate sobre isso. Gostaria que passasse adiante aí para a gente falar mais um pouco. Pois bem, nós temos alguns desafios contemporâneos. Olha que nós avançamos bastante, mas temos alguns desafios. E um deles são as famílias simultâneas. Pois bem, há um embate aqui, entre a monogamia e a proteção da boa-fé. Quer dizer, o nosso ordenamento jurídico ainda está pautado na monogamia. Tanto é que nós temos lá os impedimentos matrimoniais, os impedimentos para a união estável. O quê? O artigo 1521 impede que eu, casado, constitua uma nova entidade familiar. Isso a legislação estabelece. Não pode, é impositivo, não é que não deve, não pode. Esse é o verbo utilizado lá no artigo 1521 do Código Civil. Portanto, ainda há uma resistência, há uma abertura maior nos tribunais dos estados, mas no STJ ainda há uma resistência em relação a isso. E o que nós presenciamos na nossa sociedade? Várias pessoas vivem nessa situação. Eu conheci várias. Tive clientes aqui no escritório que ele vinha aqui com as duas esposas.
E aí, como é que tu vai dizer que aquela gosta mais do que a outra, ou que ambas têm o direito? E isso ocorre no mundo da vida. Só que ele não é ainda objeto de proteção do nosso direito. Aliás, o que as pessoas começaram a fazer? Vocês devem ter acompanhado isso na mídia. Casais que vivem, pessoas, trisais, fazendo uma escritura pública, documentando o relacionamento, para posterior efeito, porque a nossa legislação não tinha uma previsão expressa sobre isso. Bom, essas discussões fez com que o Conselho Nacional de Justiça, em 2018, dissesse assim, ó, como é eles que regulamentam a função delegada dos notários, sendo assim, ó, os notários estão proibidos de fazer, a partir de 2018, registro dessas uniões, escrituras, 2018. Pois bem, só que isso está em ebulição, o poliamorismo, as relações simultâneas estão em ebulição, sempre existiu e cada vez mais está se buscando, mas há uma resistência ainda, com base em quê? Né? Até que momento? Aqui cabe um questionamento crítico dos operadores do direito. Até onde vai o limite de proteção do Estado, né, entre aquilo que a sociedade entende como justo e aquilo que está apenas, né, no interesse privado, na vontade privada? Eu tenho vontade de ter uma união assim, assim, tá, tudo bem. Mas até onde que vai o limite do Estado se submeter a dar proteção a essa autonomia da vontade? O fato é que tem pessoas que querem viver assim. E aí, novamente, nós caímos. Como não temos uma legislação sobre isso, nós temos que buscar a posição do judiciário. O judiciário já disse, ó, eu não quero que registre. Mas nós sabemos que essa orientação, essa normativa lá em 2018, com base que o nosso ordenamento jurídico proíbe o Conselho Nacional de Justiça, diz, ó, não pode registrar. Mas o que aconteceu agora recentemente? Eu até tirei ela aqui, ó. Isso aqui foi em 2025. Essa decisão está no IBDFAN. No Instituto da Previdência, que nós sabemos que toda vez que dá um conflito, acaba lá na Previdência, tá? Que querem receber aí a petição, porque ocorreu a morte, tá? O que acontece? Uma das turmas recursais do Juizado Especial Federal, que julga as questões da Previdência, entendeu que, nesse caso concreto, isso em 2025 agora, ele reconhece, para fins de divisão da pensão, a união de um homem com duas mulheres por 35 anos e manda dividir a pensão. Dizendo que, em que pese não desconhecer a orientação, a decisão normativa lá desse provimento de 2018 que proíbe o registro dessas pessoas em cartório, isso não exclui a análise do caso concreto pelo judiciário e, portanto, conferiu, nesse caso concreto aqui, a possibilidade de reconhecimento dessa união poliafetiva. Em resumo, está aberto. Nós vamos adiante com isso. Certo? Mas ela é conflitante, convenhamos, é conflitante com o nosso direito positivo. Mas é uma interpretação que leva em consideração o quê? Os princípios. Tá? Bom, multiparentalidade e seus desdobramentos sucessórios, alimentares e previdenciários também se estende. Reconhecimento de novos arranjos familiares, quer dizer, ainda está em discussão famílias anaparentais, poliafetivos e seus efeitos jurídicos. Observem vocês que esses desafios contemporâneos, eles existem e estão em ebulição agora, mas sempre existiram. O que nós podemos dizer que é recente seria o quê? Seria algo referente à reprodução humana assistida. Isso nós podemos dizer que, em termos históricos, é recente. Nós tivemos no Brasil a primeira criança decorrente desses meios artificiais em 84. A primeira no mundo foi em 78. Nós tivemos em 84 e até hoje não temos uma legislação sobre isso. Por incrível que pareça, até hoje nós temos a orientação do Conselho Federal de Medicina e temos um provimento lá do
Conselho Nacional de Justiça, dizendo que é possível o registro e orientando como que eu faço o registro dessa criança lá no registro de pessoas naturais. Como é que eu procedo? E aí, voltando, olha o que se inclina. Primeiro, quais são os critérios que nós temos para estabelecer uma filiação? Biológico, o jurídico e o afetivo. E o que está prevalecendo? Primeiro, o primeiro critério a surgir, embora alguns pensem que é o biológico, não foi. Até porque no passado não tinha essa técnica de saber o DNA. O DNA é algo de 1950 para cá, o DNA. Então, o primeiro critério que prevalecia entre nós e que era lá do direito romano, que ainda está no nosso ordenamento jurídico, é o critério jurídico. Aquele que o pai é o marido. Está lá no artigo 1597, que é lá do direito romano. O critério biológico levou uma explosão, e daí até, vamos fazer o DNA para saber como se fosse o quê? Como se o DNA fosse o único critério, e eles coexistem, não é o único critério. O DNA teve uma grande explosão porque digamos assim, o DNA que antes era feito, o exame DNA, e era elevado o valor, ficou popular, o DNA. E com isso se desencadeou. É melhor dar um pai para essa criança que deixar ele sem pai. Então, se utilizou bastante o critério biológico. Mas observe, o que está se encaminhando hoje? O critério afetivo, principalmente na reprodução humana assistida. Quando nós pegarmos o artigo 1597 do Código Civil, inciso 1º e 2º, nós vamos ver que os dois comandos, as duas formas legislativas ali colocadas, são antigas. Filho que nascer 180 dias depois, que nascer 300 dias depois. Isso aqui é coisa lá do Código Civil 16. Agora, os três seguintes, o inciso 3º, 4º e 5º, tratam de reprodução humana assistida, inclusive a heteróloga, aquela que tem a participação de um terceiro na formação de um novo ser. E esse terceiro na formação de um novo ser, ele não participa da paternidade. Observe, então, que há uma diferença entre identidade biológica, identidade genética e paternidade. São coisas diferentes. E o ordenamento jurídico está se inclinando para isso, para o critério socioafetivo, a realidade das relações familiares. Tá? Pois bem, esses são alguns desafios que nós temos. Existem vários outros desafios. Mas a ideia não é aqui esgotar a minha fala, nem tornar cansativa a minha fala. Eu fiz esse embate, eu acho que é importante esse espaço de debate na comunidade acadêmica, justamente para que se tenha novas ideias, novos questionamentos. E direito de família é rico. É um campo rico para o questionamento. Então, a Constituição de 88 promoveu uma verdadeira revolução no direito de família brasileiro, substituindo o modelo patriarcal e hierarquizado por uma concepção baseada na dignidade da pessoa humana e na afetividade. Então, observe, esses dois princípios orientadores do direito de família contemporâneo é que hoje estão fazendo toda essa revolução. O reconhecimento do pluralismo familiar e da igualdade entre os cônjuges e os filhos representa a adequação do direito à realidade social brasileira, promovendo justiça e inclusão. Bom, com isso, pessoal, eu encerro a minha fala sobre as transformações, os novos modelos, a transformação paradigmática que a Constituição trouxe para o direito de família. Porém, antes de nós irmos para os questionamentos, eu gostaria de deixar aqui, e até, de certa forma, eu ia fazer também da minha fala, mas acho que aí eu daria uma posição que seria a minha posição, né? Mas eu vou deixar para que a gente possa enriquecer o debate aqui, certo? Se questiona hoje, e vocês sabem disso, sobre o ativismo judicial. Tá? Se questiona muito isso. Primeiro, qual é a legitimidade do Poder Judiciário e o limite do Poder Judiciário em
reconhecer novas entidades familiares e novos direitos quando não previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Onde é que está o limite disso? Onde é que está a legitimidade disso? Bem, sabemos nós que temos aí duas teorias que orientam essa interpretação. A teoria de Dworkin, que trata, né, da democracia constitucional, e temos de Roberto Alexis, que trata, então, do discurso da Constituição, que são calcados em princípios. E temos uma terceira teoria que é nossa, podemos dizer que é nossa, é aqui do Rio Grande do Sul, é nossa. Tá? De um sujeito que é daqui de Agudo, do Rio Grande do Sul, que é conhecido Lenny Streck, que você já deve ter lido algum livro dele, tem mais de 80 livros, enfim. E ele trata da teoria crítica da hermenêutica no direito. E que ele faz um meio termo em relação a isso. Ele não é contrário, é necessária a interpretação da norma. Nós não podemos ter uma norma sem que haja uma interpretação. Nós temos que evoluir. Porém, é necessário que se tenha critérios objetivos na interpretação e não ficar no subjetivo, como a gente está em algumas decisões percebendo. E não só percebendo, isso é afirmado pelo julgador. Tanto é afirmado pelo julgador que o próprio Lênio diz em uma dos seus livros, né, que um determinado ministro do STJ diz assim, que não interessa o que a doutrina diz, não interessa o que pensa. Nós somos ungidos e nós decidimos. Ou seja, vem alguém que não recebeu nenhum voto, com base no seu sentir, dizer o que é melhor para a sociedade. Isso é subjetivo. Esse ativismo judicial também ele é diferenciado pelo Lênio, né, na questão do ativismo judicial, que é subjetivo e que ele discorda, que é diferente da judicialização da política, que é algo necessário em toda democracia. Só que nós temos que entender que nós vivemos em uma sociedade, não é só nós, aonde que o mundo da vida é muito mais rápido do que o mundo jurídico. E que precisamos, então, antes de ter uma lei, debatermos sobre ela, há vários entraves nisso. Nós temos todo um processo legislativo, nós temos toda uma discussão moral, religiosa, e que isso atrasa. E que nós, então, às vezes, temos que nos submeter à apreciação do judiciário, que, por óbvio, é o canal competente para isso. Agora, questionamos, e aqui eu deixo o questionamento, para que vocês complementem, onde é que está a legitimidade, né, e o limite dessas interpretações? Ou seja, aonde iremos parar? É isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, então, prof. Excelente fala, né? Como já esperado. Então, pessoal, nós já damos início ao segundo momento da nossa manhã, que é o momento dos debates, né? Então, se alguém tiver alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta que gostaria de fazer para o professor, lembrando que muitos de vocês eu sei que têm projetos de tese, projetos de dissertação que envolvem as famílias. Então, esse é o momento de aproveitar, né, essa oportunidade que nós temos de conversar com um especialista no assunto. Então, por favor, pessoal, podem ficar à vontade.